Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma live. Hoje eu vou falar sobre delegar e entregar resultado. Todo líder quer, né? Começar a delegar, fazer com que o time ande sozinho, entre aspas, que não dependa tanto da mão do líder ali nas tarefas operacionais e entregar resultado, né? Todo mundo quer melhorar o resultado, todo mundo quer entregar mais. Então vamos falar dessas coisas hoje. Primeira aula eu falei sobre o que é liderar, né? Qual a importância que o líder tem. Que o líder está ali para conduzir as pessoas. Líder entende de gente. Que liderança é diferente de chefia. Né? Não que chefia seja algo ruim. Muita gente leva o chefe como sendo uma palavra ruim e não é. Chefe, no final das contas, é um cargo. Líder tem a ver com uma atitude. Você pode não ter um cargo de gestão, não ser um chefe, mas ser líder no seu time, ser líder na sua equipe, ser líder dentro da sua casa, ser líder na sociedade que você convive, com seus amigos e enfim. Então, liderança é diferente de chefe e é bom que os chefes sejam líderes, porque ele vai influenciar de forma positiva as pessoas que ele está ali conduzindo no dia a dia. Então eu falei sobre autoconhecimento no primeiro dia também. Aí falei sobre ser exemplo. O líder tem que ser exemplo para o time dele, para as pessoas. Você não pode cobrar alguém se você não consegue ter esse comportamento que você está cobrando. Então, liderar tem a ver com ser exemplo. Falei da importância de conhecer as pessoas, falei de algumas ferramentas, então você tem que conhecer as pessoas que você convive. Se você quer influenciar elas de forma positiva para que elas te sigam, você tem que conhecer, você tem que saber dos interesses dela, dos sonhos, dos objetivos, as metas que ela tem. É seu papel como líder. Lembrando, não estou falando de cargo aqui não, estou falando de liderança. Liderança é atitude. Você pode liderar o seu chefe, inclusive. Ontem falei sobre dar feedback, falei sobre fazer bons combinados. Então, dar feedback. Você tem que dar feedback para todo mundo que você convive no dia a dia. Se você quer que a sua relação melhore, você tem que dar feedback, mostrar quando elas fizeram algo positivo, quando fez alguma coisa que você não gostaria também, sentar, mostrar e explicar da forma correta. Então, feedback é importante, fazer bons combinados. Então, até agora, foram esses passos, essas características que eu falei. Tudo que eu estou falando aqui tem com base em teoria mais prática. Então não é só a teoria, não é só o que eu li num livro, mas tem a ver com muitas mil horas de aplicação, liderando, tomando porrada. Então são vários aprendizados que eu tive ao longo da minha carreira nos últimos anos, liderando equipes em alguns lugares do Brasil. Então já morei em Maceió, morei na Bahia, vim para o Rio liderar equipes aqui também. Então já rodei alguns lugares liderando equipes. E aí é com base em todo esse conhecimento de acerto e erro e teoria que eu estou aqui passando para vocês. Ó, Milena perguntou, o feedback deve ser feito de quanto em quanto tempo para liderados? Não tem uma regra, você pode fazer todos os dias. Quanto mais melhor, quanto mais informal, melhor também. Então não tem uma regra, não tem que ter uma de toda semana. Uma coisa é a avaliação de desempenho, que aí normalmente é de 6 em 6 meses, tem lugar que é anual, pode ser trimestral. E uma coisa é feedback. Feedback é eu expliquei ontem que tem a ver com o freio e o acelerador. Você reforça com o acelerador quando quer que um comportamento continue sendo repetido e você usa o freio quando vai para um caminho que você não gostaria. O ideal é que você faça sempre. Tem essa cultura de feedback não só com liderados, com chefe na parte profissional, corporativa, mas com todas as pessoas que você convive. Quem delega? É só quem é líder? Com certeza não. Você tem que delegar para as pessoas, distribuir responsabilidade para as pessoas que você convive. Mas vou tentar falar um pouco mais aqui para a parte profissional. Se você não delega, dificilmente você vai ser promovido, falando de liderança. Não tem promoção sem sucessão. Eu ouvia muito essa frase na última empresa que eu trabalhei. Não há promoção sem sucessão. Você, para ir para um próximo nível, muitas vezes você precisa ter um sucessor. Você tem que ter uma pessoa pronta ali do seu time para assumir o seu lugar se o seu chefe precisar de você. Vamos imaginar que o chefe do seu chefe precisa dele num outro estado, num outro time, num outro desafio dentro da empresa. E aí ele tem que escolher entre um dos liderados, entre você e os outros liderados que ele tem. Pode ser que você até tenha as características necessárias para o cargo. Só que se for uma mudança muito repentina, e se você não tiver ninguém dentro do seu time preparado, muitas vezes você não vai assumir essa responsabilidade. Porque às vezes acontece de ser um negócio muito rápido, de uma semana para outra as pessoas terem que se mudar e assumir outros desafios. E se você não tem gente dentro do seu time que você vem delegando, dando responsabilidade, ensinando, treinando, dando feedback, você não tem um sucessor, talvez você não assuma o desafio. Então, se você quer crescer, é importante você ensinar.
Muitos líderes estão passando por um desafio grande que eu vou falar agora. Então, tem muita gente que acha que 24 horas por dia é pouco, quer 25, 26, 27 horas para dar conta de tudo, tá apagando incêndio o tempo inteiro e não consegue se desenvolver, não consegue desenvolver a equipe por falta de delegar. Porque ele abraça tudo, quer resolver todos os problemas, quer ficar olhando para a operação o tempo inteiro. Isso acontece muito para quem acaba de assumir um desafio de liderança. Normalmente quem acaba de assumir o cargo de chefia e veio da operação está acostumado com o dia a dia na operação, o dia a dia ali fazendo tarefa. E aí quando ele assume um cargo de liderança, muda completamente o escopo dele. Não tem a ver mais com ele colocar esforço na tarefa dele e fazer o resultado acontecer. Tem a ver com as outras pessoas entregarem. Muda completamente o esquema ali. Devo deixar claro para a equipe quem dele será o sucessor, isso pode gerar problemas. Eu não diria quem vai ser o sucessor, mas eu deixaria claro que, eu quero crescer. E eu já falei isso algumas vezes. Eu quero crescer, eu quero ir para outros lugares. E aí, quem está preparado para assumir meu lugar se eu tiver que ir? Quem está pronto? É legal você deixar isso no ar e nas conversas individuais você vai treinando, você vai vendo quem está mais preparado e vai dando desafio. Mas não sei se chegar para a equipe e falar pode causar algum problema. Acho que vale deixar claro que você quer ter pessoas prontas, você vai distribuir atribuições para as pessoas. No final eu vou falar sobre um passo a passo para você seguir para delegar e para entregar resultado, que é o próximo tópico. Mas eu sempre falei para o meu time que, cara, eu quero crescer e para isso eu preciso que tenha gente pronta aqui. E aí você precisa ensinar. Bom, todo mundo tem 24 horas por dia. Tem líder que consegue entregar muito, construir muita coisa e tem líder que não entrega. E eu acredito muito que o delegar, você conseguir olhar para as tarefas mais importantes e as outras que são mais operacionais, passar para a sua equipe, passar para as pessoas, é um desses pilares que você precisa ter para mandar bem. Bom, se você é um desses líderes que acha que tem que ter 25 horas no dia, 30 horas no dia para dar conta de tudo, você está errando de alguma forma. Então, o primeiro passo aí para você delegar, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é aprender a dizer não. Então, o foco, no final das contas, é você saber dizer não para um monte de coisa que aparece. Porque hoje é muito fácil você tem vários estímulos ao longo do dia com rede social, um monte de coisa para te tirar do foco. Então vai acontecer um monte de reunião sem sentido, um monte de coisa no dia a dia que tira o foco. Se você quer crescer, você precisa aprender a dizer não. E muito líder não consegue delegar porque ele é muito apegado, ele quer ter a sensação de controle o tempo inteiro. Ele quer sentir que ele está controlando o time, que ele está à frente das coisas, que ele não quer abrir mão. Tem a ver um pouco com o ego. Se você quer passar responsabilidade, você quer aprender a delegar realmente, você tem que saber que quando você vai passar também as tarefas para o seu time, eles vão errar. Você tem que largar a mão da sensação de controle. Então, eles vão errar. Muito líder fala, cara, eu passo para eles, só que eles não vão acertar, vão errar no que eu estou fazendo, se eu quero fazer bem feito, eu mesmo faço. E, de fato, no início, quando você começa a delegar, não vai sair do jeito que você quer. Vão errar. Faz parte. Eles não estão acostumados a fazer isso. Como criar essas relações de forma profissional? Eu falei ontem sobre... Estou no viés correto, trazendo aqui para mim, demonstrando apoio. É isso. E aí, assim, não é do dia para noite. Você vai criar isso aos pouquinhos. E aí tem a ver com essa dica que eu vou falar aqui agora para Milena. Como criar essas relações de forma profissional. Eu falei ontem de uma frase que eu li num livro, que foi assim que eu assumi o cargo de liderança. A maior parte do livro eu não lembro muito, mas essa frase que eu acho que estava na introdução me marcou. Que é: leve tudo que você é ao trabalho. Quando eu assumi o cargo de liderança, eu tinha na cabeça que eu tinha que ser o mais forte ali, o que aguenta porrada até o final, que se tiver que ficar alguém até mais tarde sempre vai ser eu. E que não está errado por você ser o líder, né? Se tiver que alguém tomar mais pancada é você. Só que eu não demonstrava sentimento, eu não demonstrava que eu estava cansado às vezes, por mais que o desafio estava muito difícil para todo mundo, mas eu sempre era o cara, não, vamos, sabe, você colocando otimismo fora da conta, sabe, quando tudo bem você falar que está cansado, tudo bem falar que as coisas não estão saindo como esperado, mas que a gente vai dar a volta por cima, e aí isso criava uma resistência. Então, como é que você cria essas relações? Você mostra quem você é, você tem que ser singular, você tem que ser autêntica. Não tenta levar excesso de profissionalismo. Lembra quem você é por completo, com seus defeitos, com seus acertos. Tudo tem limite, né? Não deixa de ser uma relação de trabalho, mas você leva quem você é. No final das contas, são pessoas. É um ser humano que está ali do outro lado
que assim como você tem as contas para pagar, quer crescer, tem as dores, tem dia que acorda de mau humor, e aí você tem que entender isso. Às vezes você está ali naquele gás para entregar um resultado, você quer que as coisas evoluam, mas a pessoa acordou mal no dia anterior, ela brigou com a mulher, com o marido, e aí chegou e desanimado de manhã, e você tá com aquele pique todo e a pessoa não tá nesse mesmo ritmo. E aí quando você tem uma equipe grande, todo dia vai ter alguém que não tá 100%, isso faz parte. Sou muito cobrado pelos superiores, em questão de metas, produção, e acabo cobrando bastante eles. Mas não só delegando e sim ajudando nas mesmas atividades dele. Isso, com certeza. Não quer dizer que você não possa se envolver ali. Faz parte essa cobrança. Um dos seus papéis como líder pelo que eu entendi, parece que você lida direto com a ponta, né? Você está num cargo ali que você lida direto com a ponta, com a operação. Um dos seus papéis como líder também é saber traduzir a mensagem que você recebe. Quanto mais alto o nível estratégico, normalmente maior a pancada, vai direto no resultado. Normalmente é assim. E com a operação com a ponta, você tem que saber passar essa mensagem da melhor forma. Você vai tomar. Acontecia muito isso. Meu líder, muito parecido comigo, muito direto, muito pragmático. Quando tinha que me cobrar, era muito direto, era uma pancadaria. Mas eu tinha que saber passar essa mensagem à frente de uma forma mais leve, saber cobrar, porque o líder que está te cobrando não entende 100% da realidade, você entende das pessoas que estão ali. Você sabe até onde você pode ir, até onde pode apertar, então isso é importante saber também. Boa, vamos seguir? E aí, tá falando sobre delegar, né? Sobre a importância de você passar conhecimento para as pessoas, você tá treinando o seu time, você ter sucessores prontos ali. Então, se você hoje, que é líder, não tem ali duas, três pessoas prontas para assumir, tem um negócio errado. Você tem que ter sempre ali 2, 3 pessoas que já estejam preparadas para assumir outro desafio. E como é que você faz isso? Vai dando desafio para ela no dia a dia, vai dando coisas que você tem. No final eu vou passar algum passo a passo aqui para você delegar, já já. Por coincidência ou não, tanto entregar resultado que eu vou falar, como delegar, eu coloquei 9 passos aqui para você seguir. E aí, o que não é delegar? Tem uma diferença entre delegar e delargar. Porque muito líder acha que delegar eu faço isso daqui, eu tenho essa tarefa que eu faço todo dia, tem esse e-mail que eu tenho que mandar todo dia, esse relatório que eu tenho que entregar e vou passar para essa pessoa. Só que você está acostumado a fazer, você tem um nível de maturidade sobre o negócio maior. Para você passar à frente, você tem que treinar essa pessoa. Você tem que ter acompanhamento. Né? Você tem que saber o que delegar e para quem delegar. Então, o Christian Barbosa, não sei se vocês já ouviram falar, eu li o livro dele, que é A Tríade do Tempo, eu li tem uns 3 anos mais ou menos. E aí, o foco aqui não é muito gestão do tempo, mas isso vai ajudar também a escolher quem delegar. Ele fala que você tem 3 tipos de tarefas para você entregar. São as tarefas importantes, as circunstanciais e as urgentes. As tarefas importantes são as tarefas que você não pode delegar, você não pode deixar de fazer. São as tarefas que, se você executar isso tem relação direta com o resultado, com o crescimento do negócio, com o seu desenvolvimento. São tarefas que você tem que fazer. Você tem que preparar, por exemplo, uma reunião de resultado para o mês que vem que você vai apresentar para todos os seus superiores. Hoje é uma tarefa muito importante de se fazer e você tem um prazo, você tem um mês para fazer. Se você vai empurrando com a barriga e um dia antes você tem que fazer, ela deixou de ser importante, ela virou urgente. Você tem que fazer, porque se você não fizer, vai dar problema, você tem que entregar. E aí, como você deixou o tempo passar, corre o risco de não ficar com a melhor qualidade. Se de repente dá problema no computador, você perdeu o arquivo, você não montou a tempo. Então você corre o risco de lidar com vários imprevistos. Então, as tarefas importantes você tem que mapear, né? São tarefas muito ligadas ao resultado que você quer entregar. Tarefas circunstanciais são tarefas que você pode delegar ou simplesmente eliminar. Então são tarefas muito rotineiras e operacionais que você faz todo dia, que consomem seu tempo e sua energia. E talvez no meio tenha tarefas que você simplesmente pode deixar para lá e não precisa fazer. Tem um negócio que você sempre faz, você está acostumado a fazer, virou rotina, mas talvez você pode deixar para lá. Lembra que eu falei que foco é saber dizer não? Talvez tenha uma rotina que você faça no dia a dia que não está servindo para muita coisa, só toma seu tempo, é importante você mapear isso. E tem as tarefas urgentes, que eu dei o exemplo da reunião. E aí, qual é a tarefa que você vai delegar? São as circunstanciais. Então é importante você dividir isso, mapear essas tarefas, eu já vou dar o passo a passo para você delegar. É importante você dividir isso para poder gerenciar seu tempo também. Eu gosto de fazer a organização do meu tempo de forma semanal. Primeiro, em resultado eu vou falar disso. Você tem que ter metas de longo prazo. Se tem metas de longo prazo, você vai quebrando isso, sei lá, meta de 5 anos. Em 5 anos eu quero estar morando em tal cidade, dirigindo tal carro, com faturamento de tanto, eu quero estar ganhando tanto.
Para eu ganhar 30 mil reais, um exemplo, daqui a 5 anos, o que eu tenho que estar fazendo na semana que vem para alcançar? Vou ter que estar fazendo um curso, vou começar a ler tal livro, praticar e aprender e desenvolver uma certa habilidade. Então você vai quebrando isso. E aí eu gosto de planejar semanalmente. Eu chego no domingo, na verdade, todo domingo à noite, eu anoto tudo que eu tenho para fazer na semana. E aí uma boa maneira de você dividir as tarefas é esse do importante, urgente e circunstancial. Então você divide essas tarefas, entende quais são as que você precisa alocar mais tempo e quais são as que você pode delegar e etc. E quais são as que você pode eliminar, porque você não faz tanto sentido assim, porque não estão tão conectadas mais com o que você quer entregar lá na frente. Por isso que é muito importante você ter uma visão de longo prazo. Senão você começa a virar só tarefeiro. Você faz um monte de coisa, mas no final das contas você não sabe nem para que você está fazendo isso. Bom, então vamos lá. Eu vou dar aqui 9 passos, 9 tarefas para você delegar com eficiência. Primeiro passo, você mapeia todas as tarefas que você fez e você divide nessas 3 esferas que eu falei. Então você precisa mapear as tarefas e entender quais são as habilidades necessárias para cada um. Então você mapeou, você sabe, você tem uma lista ali de tudo que você faz no seu dia a dia, na sua rotina. Você está com o objetivo de delegar. Você mapeou, faço tudo isso aqui ao longo de uma semana, ao longo de um mês. E aí você mapeia as pessoas do seu time também. Você tem que entender quais habilidades as pessoas têm. Por quê? Você tem as tarefas, por exemplo, tem um relatório de Excel que você faz toda semana. Você tem que colocar alguém que já manja de Excel ou você vai ter que treinar antes. E aí vira uma tarefa para você de sentar e ensinar essa pessoa. Então por isso é importante você mapear as pessoas do seu time para você escolher de acordo com a maturidade que ela tem e com as habilidades. Por que maturidade? Não adianta você pegar uma pessoa que entrou tem um mês, que ela está aprendendo a fazer o que ela tem para fazer ainda, você quer dar uma responsabilidade, você quer delegar. Tem que ver maturidade e habilidade. Aí você escolhe a pessoa que faz sentido delegar, né? E aí eu escolheria, de preferência, as pessoas que você quer que ela assuma o seu lugar, você está vendo um desafio novo para ela, e aí você vai alocando essa tarefa de acordo com o desafio que você quer dar. Então você já sabe as tarefas, você já mapeou as pessoas do seu time, você escolheu a pessoa. E aí é quando você delega. Você chama ela para delegar, fala da tarefa que você quer dar e você explica para ela. Um outro passo importante que muita gente não faz, é importante se alinhar com a equipe. Então tem uma pessoa que vai começar a cuidar de um assunto específico, chama o time todo e avisa para eles que vai, a partir de agora, o fulaninho aqui vai cuidar desse assunto aqui dentro do time. Então toda vez que você precisar de alguma coisa, pode recorrer a ele. Isso aumenta o senso de responsabilidade para a pessoa que você está delegando. E as pessoas do time também entendem o recado, que elas podem assumir tarefas, que tem uma outra pessoa olhando, e você tira um pouco também de você, porque as pessoas param de vir atrás de você, vai nela. Então você alinhar com o time é importante. Depois, treinamento. Muita gente não quer treinar, que é o negócio que eu falei do delargar. Tem que delegar e tem que delargar. Delegar dá trabalho, tem que fazer isso tudo que eu estou falando, só que no médio e no longo prazo vale a pena. Então você treina, e aí você vai depender da tarefa que você tem para fazer, você vai ver a frequência, vai treinar todo dia, toda semana, mas você tem que ensinar a fazer o que você faz. Depois, acompanhamento. Você precisa monitorar o andamento disso. Está andando bem? Está andando mal? Para você corrigir a rota a tempo. Dê feedback. E aí você tem que dar feedback para ver se o negócio está andando da forma que você gostaria. Está errado? Não tem problema. Chama a pessoa, explica, corrige a rota a tempo, dá feedback e segue o jogo. E aos poucos é legal você dar espaço para essa pessoa também, porque para ela tomar decisão. No início, quando você começa a delegar, ela vai te trazer o que ela fez e ela vai falar e você vai tomar a decisão, porque ela não está acostumada, ela não tem maturidade suficiente ainda e pode impactar talvez o negócio. À medida que o tempo vai passando e ela vai ganhando casca, vai aprendendo a fazer, você vai deixando ela tomar algumas decisões menores, que não impactam tanto o negócio, para ela ir aprendendo. Aos pouquinhos você vai passando isso, até o ponto de que ela já toma conta do assunto sozinha, ela só te avisa depois do que aconteceu, qual foi o resultado daquilo, e vocês conversam disso aí. Beleza? Então, esses foram os 9 passos para você delegar. Eu vou entrar agora em resultado. Já foram 26 minutos. Então, eu vou entrar em resultado. Delegar já foi. É o último ponto dos 7 características para você se tornar um bom líder. E aí eu coloquei um post hoje, não sei se todo mundo viu. Essa frase eu não sei quem é o autor dela, mas eu ouvi em alguma live que eu vi também um tempo atrás. Se você bate meta, todos os seus pecados serão perdoados. Mas se você não bate, você será lembrado por eles. Então, se você bate meta, todos os seus pecados serão perdoados. Se você não bate meta, você será lembrado por eles.
Então, é importante você entregar resultado. Tem uma outra frase do Vicente Falcone que eu anotei para falar também. Não sei se vocês já ouviram falar do Vicente Falcone, é um cara que fala de gestão, de consultoria, é bem famoso, tem livro dele também. Então, liderar é entregar resultado do jeito certo com o seu time. Então, liderar é entregar resultado do jeito certo com o seu time. Então, líder que não entrega resultado não está liderando. Né? Eu falei de um monte de coisa no início, de autoconhecimento, conhecer as pessoas, você ter bom relacionamento, fazer combinado. Agora, se você não entrega resultado, você não está liderando. Você pode fazer um monte de coisa legal, mas no final das contas, que paga a conta, o que paga o salário, o que faz a empresa crescer, o que te faz dar promoção, o que te faz ter um bônus se a sua empresa tem PLR, é resultado. Então, o resultado é muito importante. Isso aí, a comunicação é fundamental. Muitas vezes nem mesmo a própria equipe sabe o que o outro faz. Isso, é legal você falar, você comunicar, porque você passa autoridade também. Porque se você só chega para essa pessoa, né, delega e você não avisa a equipe, quando essa pessoa fala para o time, a galera não compra a ideia dela, porque acha que você é que manda no negócio. Quando você comunica isso na frente de todo mundo, você também transfere a autoridade. Então, voltando aqui para o resultado. Líder que é bom bate meta. E, cara, entregar resultado é muito importante. Ter lucro, a empresa tem que ter lucro, tem que crescer. Né? Muita gente fica, veja, no nível mais operacional, achando que o líder cobra, né? Alguém está falando aí sobre cobrança de resultado. O resultado é importante. Muita gente que entra, às vezes, na empresa, está começando a carreira, fica um pouco pé atrás, já só fala de resultado e etc. Mas o resultado é importante, tem que falar, tem que cobrar mesmo, tem que entregar resultado. O líder precisa garantir um resultado de excelência. Só que, qual é um erro muito comum e que eu cometi muito esse erro também quando eu comecei a liderar? Você só falar do resultado. Você cobrar o resultado final, você ficar falando disso no final das contas não resolve. Então, se você quer liderar, se quer convencer as pessoas, quer fazer com que as coisas andem bem, não é do resultado final que você tem que falar. Tem várias outras coisas que eu vou falar e aqui também vou dar um passo a passo depois para você entregar bons resultados, tanto na sua vida como no trabalho, mas não é do resultado final que você tem que falar. E eu vou falar mais disso já já. E aí, se eu rodasse uma pesquisa agora com vocês e no meu Instagram inteiro e perguntasse o que é necessário para ter um bom resultado, né? O que é importante que você tenha para entregar resultado na sua vida? Para você crescer, para você ganhar mais. De forma geral, você quer ter mais resultado na vida, o que você tem que ter? Provavelmente vão vir respostas do tipo: você precisa ter disciplina, você precisa ter comprometimento, perseverança, dedicação, né? Você precisa ter o sangue no olho para entregar. Isso acho que todos concordam no final das contas. Você precisa ter essas coisas. E é o básico que dá certo. Você precisa ter disciplina para poder entregar. Ambição. Então, em qualquer lugar, isso funciona. Foco, determinação. Você precisa ter essas coisas para poder entregar resultado. Então, todas as pessoas que querem crescer têm que ter isso. Então, por que eu estou falando? Porque é o básico realmente que funciona. Conhecimento. Conhecimento é importante, com certeza, mas se você tiver foco e tiver uma ambição e tal, você vai atrás do conhecimento. Mas, com certeza, o conhecimento também é super importante. E aí, eu vejo muita gente falando e querendo resultado acima da média. Todo mundo aqui provavelmente quer ganhar mais. Todo mundo quer ter um corpo mais saudável, mais bonito. Todo mundo quer crescer na carreira. Todo mundo quer ter carros melhores. E tem gente que quer um resultado muito acima do que está tendo hoje. E que eu concordo, tem que querer mesmo. Assim como eu quero, eu sou muito determinado, sou muito orientado para resultado. Só que, para você ter um resultado que é acima da média, você tem que ter também a preparação acima da média. E aí o conhecimento, você tem que ter um conhecimento acima da média. A média das pessoas não vai muito atrás de conhecimento. Né? Para de estudar quando sai da faculdade, ou quando sai da escola, sai do curso técnico. E você não tem que parar de estudar nunca. Eu estudo todos os dias e vou continuar provavelmente estudando até o final da vida. E quanto mais eu estudo, mais eu tenho a sensação de que eu não sei nada. Porque é tanta coisa para aprender, é tanta coisa para colocar em prática, é tanta coisa para desenvolver, que assim, você não pode parar. Então, se você quer ter resultado acima da média, você tem que ter uma dedicação acima da média. Então, eu gosto de sempre falar do esporte, dos medalhistas olímpicos, que para mim são o maior exemplo de determinação, de foco, de disciplina e de preparação. Por exemplo, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo acabou de sair notícia, né, sobre salário em reais, dá 1,1 bilhão de reais no ano que ele vai ganhar no time lá que ele foi convocado. Mas por que ele é um jogador assim? Ele é um jogador acima da média,
Mas ele tem uma preparação acima da média. Dos jogadores que eu vejo, é o cara disparado mais focado ali. Ele é muito focado, muito disciplinado. Então ele tem resultado acima da média, mas ele tem uma preparação acima da média com certeza. Propósito pessoal alinhado com o da empresa, sempre me questiono disso. Sim, tem que estar alinhado, né? Eu não sei se foi uma pergunta, mas é importante estar alinhado, senão no final das contas o negócio não funciona. Eu vou falar já disso, sobre o time estar alinhado, todo mundo no resultado que você quer entregar, mas falei até ontem numa das causas de... Acho que foi ontem que eu falei. Numa das causas de desligamento, uma das principais é esse desalinhamento. E aí o líder errou se não trouxe uma pessoa que está alinhada com o propósito da companhia. Porque essa pessoa vai sair, vai estar desmotivada, não faz sentido. Tem que estar alinhado ali o negócio. Bom, e aí falando do Cristiano Ronaldo, ele tem com certeza uma preparação acima da média. E aí o esforço é necessário para você entregar, com certeza. Você tem que ser muito esforçado. Só que muita gente confunde, ela quer se esforçar e ela já quer ter uma recompensa logo em seguida. E não é assim que acontece. Sem esforço você não alcança nada, só que só o esforço não garante também que você entregue resultados acima da média. Então é o esforço inteligente e você é recompensado normalmente quando você entrega resultado, né? Você ganha salários maiores, promoções, quando você entrega mais resultado. Eu, como líder, várias vezes, várias pessoas já quiseram chegar para mim para falar que queria mais responsabilidade, queria um salário maior, queria alguma coisa, porque está se esforçando muito. Só que ela ainda não se provou no resultado. Então você precisa primeiro entregar, né? Nada melhor do que o resultado para você mostrar que você sabe fazer aquilo ali. E a disciplina é a mãe do resultado. Então é fazer o arroz bem feito, o arroz com feijão bem feito que garante o resultado no final das contas. É a disciplina. Se eu tivesse uma dica assim, das maiores para dar, desenvolva a sua disciplina. Se você perguntar para 20 pessoas que estão acima do peso, o que elas têm que fazer para perder peso, para emagrecer, para ter o corpo que elas querem? O que elas vão responder? Provavelmente todo mundo vai falar a mesma coisa. Precisa comer melhor, precisa dormir melhor, precisa beber mais água, precisa fazer atividade física, precisa parar de comer doce, reduzir carboidrato. Isso é um consenso, né, unânime, todo mundo sabe. Agora, o Brasil cada vez mais tem pessoas acima do peso, indo para a obesidade, está aumentando, então a população está muito obesa. E todo mundo sabe o que tem que fazer. Por que não faz? Falta disciplina. Então é a disciplina que vai te fazer sair de onde você está para entregar um resultado que você ainda não tem. Bom, e aí eu falei mais cedo que você não tem que cobrar o resultado em si. E tudo tem a ver com plantar e colher. É a lei da semeadura. Essa lei da semeadura é tão importante que está na Bíblia. Está escrito há milhares de anos e funciona desde então. Tem a ver com plantar e colher. No mundo ideal, você tem que gastar 90% da sua energia no plantar e não no colher. As pessoas querem gastar energia no resultado em si. Não está vendendo como deveria, o TMA está alto, o SLA, ou qualquer que seja o indicador que mede que você está entregando o resultado. As pessoas olham para o indicador final e querem que ele cresça, fica monitorando e cobrando dele o time. Cara, você não está vendendo, você não está entregando. E isso não funciona. Você tem que gastar a sua energia no plantar, nos 90%. É ali que vai fazer você entregar. E aí, 3 reflexões que é importante fazer. Se você é líder, se você tem um time, 3 reflexões legais de você fazer. E vale para a sua vida também. O que constrói seu resultado? Você pode fazer essa autorreflexão. O que constrói meu resultado? Quais são as rotinas que eu faço? O que constrói meu resultado? Quais rotinas devem ser priorizadas? De todas as rotinas que vocês têm, que você tem com o seu time, que a sua empresa tem, que você tem com o seu chefe, que você tem na sua vida, quais que são as mais importantes? E o que deve ser deixado de lado? Não lembra que foco é dizer não. O mais importante do que você saber o que fazer é largar um monte de coisa que você não tem que olhar. A regularidade, às vezes, é mais importante do que a intensidade. É você estar sempre repetindo, fazendo a mesma coisa. Tem um exemplo desse negócio de plantar e colher, né, do bambu chinês. O bambu chinês, você planta ele e ele fica 5 anos só com um brotinho. No 5º ano que ele sobe e fica metros de altura. Porque as pessoas às vezes querem plantar, querem começar a fazer uma rotina nova e querem que já dê resultado. E não vai dar resultado, você precisa de paciência. Né? A disciplina e a paciência para esperar o negócio acontecer. Não vai rolar do dia para a noite, você precisa esperar. Às vezes vai demorar 1 ano para você ter o resultado que você quer, às vezes vai demorar 6 meses, vai demorar 5 anos. Se você for para academia hoje, saindo daqui da live, você não vai ficar mais forte, não vai perder 1 quilo. Agora, se você faz isso meia hora, todos os dias, durante 6 meses, aí você começa a ter resultado. E esse negócio do foco, hoje é muito fácil perder o foco. Né? Se você lidera, se você tem uma equipe, você tem que cuidar disso para a equipe manter o foco. Com rede social,
Tá todo mundo o tempo inteiro, a gente gasta horas por dia em rede social, então é muito fácil perder o foco. Então é importante que você tenha rotinas para alinhar isso e manter o time na direção que você quer. É construir tijolo com tijolo. E nada motiva mais que o progresso. Então, você está progredindo, isso motiva demais. Então, em vez de você olhar para o resultado final e ficar frustrado porque você não está entregando, você olha para o progresso que você está fazendo e isso é o que motiva e deixa as pessoas felizes. Bom, e aí, cara, você quer entregar mais resultado na sua vida e com o seu time? Primeira coisa, um propósito claro. Primeira coisa que você tem que fazer. Muita gente vai direto para a execução sem ter uma estratégia meio definida. Eu vou falar já de estratégia. E sem ter uma visão clara do que você quer entregar. Se eu perguntar aqui como é que você quer estar daqui a 20 anos, você tem uma visão clara? Como é que você quer estar no final do ano que vem com a sua equipe, se você lidera? Como é que você quer estar na sua vida pessoal? Você tem essa visão clara? Você tem fotos do que você quer, o corpo que você quer ter, quanto de faturamento você quer estar? Né? Saiu até aquela foto do Neymar, que ele tá, acho que com a mão para trás, e tá ali a taça da Copa. Aquilo ali é para ele visualizar a taça e tem comprovação científica que quando você visualiza alguma coisa acontecendo na sua mente, o seu cérebro não consegue diferenciar se aquilo aconteceu ou foi uma imaginação, e ele automaticamente começa a trabalhar para aquilo ali acontecer. Então é importante você ter visualização, você ter um propósito claro de onde você quer chegar, para a sua vida e para o trabalho também com a sua equipe. Né? Eu, com a minha equipe, eu gostava de colocar na parede o resultado que a gente queria entregar, falar disso todos os dias. E aí, se você não cobra o resultado final, o que você cobra então? Você cobra os fundamentos. Só ler uma pergunta. O que fazer para namorar estão solicitando durante o dia? Seria uma das soluções? Não entendi muita pergunta. O que fazer para namorar tão solicitado durante o dia? Pop seria uma das soluções? Não sei se eu entendi. Escreve de novo, Milena, que eu acho que eu não peguei. Não sei se foi com alguma coisa que eu falei antes e aí eu não tô pegando. Mas bom, se você não cobra o resultado, o que você cobra? Você cobra os fundamentos. Você tem ali as rotinas que a pessoa precisa executar para poder entregar. Né? Você quer que essa pessoa ela faça essas reuniões, você tem as reuniões de resultado, tem as rotinas que ela tem que executar. E é isso que você tem que cobrar. Se você passa uma série de rotinas para as pessoas para elas executarem, elas executam aquilo ali e não funciona, você errou como líder. E se elas não fazem, aí você vai atuar em cima disso, para que elas comecem a fazer isso. Então você não tem que cobrar o resultado final. Isso é um desperdício. O líder que fica só cobrando o resultado não funciona. Você desmotiva as pessoas no final das contas. Pergunta como é que eu sei disso. Já cobrei muito resultado e aprendi na prática que isso não funciona. Você tem que cobrar as pessoas, os processos que elas têm que seguir, as rotinas. É isso que você cobra. Você monta a estratégia, passa para as pessoas, treina, ensina e você cobra isso. Peraí, quebrei uma notificação aqui. Então é isso que você ensina. E se alinha isso com elas. Se você cumprir isso que está aí e não funcionar, o resultado não vier, quer dizer que eu errei como líder. E aí você monta uma outra estratégia. Mas se ela seguir e funcionar, aí beleza. Bom, e aí é importante que você tenha rituais importantes. Como líder é importante que você tenha rituais importantes com o seu time todos os dias. Quanto mais operacional é o time, maior a quantidade de rituais que você tem que ter. Eu gosto de fazer reunião todo dia. É importante você não aceitar resultados medianos. Então, você é o que você tolera no final das contas. Se a sua equipe, se as pessoas que você convive, elas entregam resultados abaixo da média ou na média e você aceita isso, você é o que você está tolerando. Então é importante você sempre subir a barra, você ser o cara que vai colocar o indicador lá em cima e vai correr atrás para poder entregar e vai comunicar isso com muita vontade e etc. Bom, e aí eu vou passar agora os 9 passos para você entregar também resultado com o seu time. Então eu falei dos 9 passos para você delegar, vou falar dos 9 passos para você, ficou coincidência de ser 9 nos dois, só ia anotando depois que eu enumerei. 9 passos para você entregar resultado de excelência com o seu time. Primeira coisa, eu já falei, você tem o mindset de resultado. A pior coisa que tem é um líder que não é orientado a meta, a resultado. Ele quer, tá alinhado com o time, conversar, ter relacionamentos bons, mas ele não é orientado a resultado. Ele tem que saber que o papel dele é garantir que o resultado cresça, que a empresa lucre, tem que funcionar. O líder está ali para isso também, para ajudar as pessoas a crescerem, para que elas se tornem os futuros líderes da empresa, etc., mas para entregar resultado. O resultado é o que garante o arroz com feijão no dia a dia. Então, a primeira coisa, você precisa ser orientado a resultado. 2, você tem um propósito claro.
Você precisa saber aonde você quer chegar com o seu time. Ter uma visão de longo prazo, isso que vale para a empresa, vale para você também, tá? Primeira coisa, você tem que querer entregar resultado, querer evoluir, propósito muito claro. 3, tem que ter uma estratégia clara para chegar lá. Você já sabe onde você está, você sabe onde você quer chegar, como que você faz para chegar lá? Você traça essa estratégia. Definir esses fundamentos que eu falei. 4, você tem que ter um time alinhado. Então, todas as pessoas da sua empresa, todos os seus liderados têm que saber dos números que você... do resultado ali. Desde a pessoa da recepção, a pessoa que serve o café, seus liderados, todo mundo tem que estar alinhado de qual é o objetivo do time. É entregar o quê? Qual é o indicador que vocês estão olhando? As pessoas têm que estar alinhadas. Disciplina para executar os fundamentos. Então, boa parte é você simplesmente ter regularidade, manter fazendo, esperar o resultado acontecer. Se você define a estratégia, você tem o propósito claro, disciplina para executar isso. Tem as rotinas frequentes de gestão, então você vai todo dia estar alinhado com a sua equipe, uma vez no mês vai falar de resultado com os líderes de forma geral. Então, como é que vocês vão acompanhar esse indicador? E aí, reunião de resultado não é uma reunião para falar, para dar desculpa, para ficar falando, justificando a não entrega de resultado. Não entregou? Beleza. O que é que a gente fez para não entregar? O que é que a gente vai começar a fazer? É direto ao ponto, pragmático, sem muita enrolação. Não entregamos? Tudo bem. O que é que vai fazer para mudar o jogo daqui para frente? Reunião para acompanhar resultado. Corrija a rota rápido, então você tem que corrigir os problemas que vão acontecer pelo caminho, faz parte. Você quer liderar, quer entregar resultado, vai ter problema, e aí você tem que corrigir isso rápido. Tenha paciência, lembre da lei da semeadura e colheita, você tem que esperar, lembra do bambu chinês, que o bambu chinês só cresce lá com meta de altura depois de 5 anos, então tem coisas que não vai ser do dia para a noite. E comemore o progresso. Então, tem líder que não comemora, que ele quer sempre mais, ele esquece de parar para comemorar com o time, de reconhecer as pessoas. E se você não faz isso, as pessoas se frustram. Por mais que elas estejam entregando resultado, por mais que elas estejam crescendo, mas se você, como líder, nunca reconhece elas, nunca aplaude para elas, nunca dá um reconhecimento positivo, não comemora junto com elas. A comemoração é muito importante. Essa é a parte, para mim, mais legal de todas. Você reúne o time e que seja fazer um café da manhã e aí ele reconhecer as pessoas que mais estão entregando. Você comemorar o progresso do seu time, o seu progresso é importante. Você colocou uma meta desafiadora para você, você entregou, você tinha a meta de perder 1 quilo no mês. Você perdeu, para e comemora. Cara, você conseguiu bater a sua meta. Coloca pequenas recompensas ao longo do caminho e comemora, porque isso vai te dar a motivação necessária para você manter a disciplina. Isso é importante. Boa? Cara, que dúvida que vocês têm até agora? Tem mais alguma dúvida? Não sei se a Milena não sei se ela ficou de refazer a dúvida aí. Tem mais alguma que vocês querem fazer? Eu vou falar agora da oportunidade que eu vou liberar até mais tarde sobre o curso. Não? Tem gente entrando, tô no finalzinho, mas eu vou falar mais algumas coisas. Então, recapitulando tudo que eu falei hoje. Falei sobre a importância de você delegar. Cara, tem uma missão importante para entregar, já forma seu time, entende que responsabilidade que você vai fazer dentro de casa, com seus filhos, delega para eles também, para você fazer eles desenvolverem. Onde? Com seus amigos, no trabalho, com seus liderados. Você tem que delegar. O líder tem que delegar. É uma das ferramentas mais importantes que ele tem que ter. E entregar resultado. Então, dei os 9 passos ali para você entregar resultado com a sua equipe também. Então, líder que é bom, bate meta. Líder que é bom, entrega resultado. E aí, indo agora para o final, que eu falei sobre o curso, né? Muita gente essa semana me mandou mensagem perguntando sobre o curso, como se inscrever, se fazia sentido, se não fazia sentido. Como lidar com um liderado que é muito questionador? Essa dúvida é boa. Primeiro, você tem que adorar que ele seja um questionador. Gosta, é importante. Você, às vezes, tem a tendência a não gostar, né? Aí fica te questionando, mas é muito bom que tenha pessoas questionadoras. É melhor ter um questionador, que ele quer saber o porquê das coisas, do que ter uma pessoa que aceita tudo, mas no final das contas, pelas suas costas, ela questiona na frente das outras pessoas, ela não aceita o que você fala, ela guarda pra ela. É melhor que tenham pessoas questionadoras. Tem que entender o porquê que ela está questionando. Ela está questionando com o objetivo de te ajudar, ela quer entender mais, ela não sabe, ela está questionando por questionar. E aí, se ela está questionando por questionar para te colocar na parede, pode ser que você não tenha ainda uma relação muito boa com ela. Né? Você não entendeu muito bem o porquê daquilo ali.
Nada como uma boa relação no dia a dia. Você conversar, você dar espaço, você entender os motivos dela. Por que será que essa pessoa está sempre questionando? Então, primeiro, muda a sua forma de pensar, ressignifica. Eu, no início, estava na reunião, tinha muita gente questionando de uma forma negativa. Eu não gostava, mas depois eu entendi que isso é positivo. Então, a primeira coisa é você dar um significado diferente para isso. Gostar disso. E aí, se essa pessoa faz meio que na maldade, se a intenção dela é ruim, você tem que entender se faz sentido, inclusive ela está na sua equipe. Mas se ela está ali porque ela quer ajudar, ela quer questionar porque ela é do perfil dela, cara, que bom. Chega no individual, explica as coisas também, entende os motivos dela. Obrigado, uma excelente noite para todo mundo. Um abraço.